Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. Você confere nessa edição que o ministro Luiz Roberto Barroso pede abertura de inquérito para apurar ataque cibernético durante as eleições. O Congresso elege Francisco Rafael Sagasti como novo presidente interino do Peru. E geradores devem garantir o restabelecimento gradual de 100% da energia no Amapá. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que a Polícia Federal investigue ataques cibernéticos aos sistemas da Corte. Ontem à noite, durante uma coletiva de imprensa, Barroso disse que há suspeitas de articulação de grupos para desacreditar o sistema de votação. A Justiça investiga como aconteceu e quem foram os responsáveis pela tentativa de ataque no sistema do Tribunal Superior Eleitoral no domingo de eleição. O presidente do TSE informou que a invasão foi evitada e nenhum dado foi vazado. Barroso garantiu ainda que a segurança do sistema eleitoral e o resultado da eleição não foram comprometidos. Houve registro de lentidão e pelo menos 2.717 urnas tiveram que ser substituídas. E após enfrentar falhas técnicas, houve atraso de quase 3 horas no resultado da eleição. Lamento, sinceramente, o atraso ocorrido. Ele decorreu provavelmente do aumento das medidas de segurança que nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha em um dos processadores. Objetivamente, o que aconteceu foi o seguinte: foi preservada a segurança e a integridade do sistema. Os dados divulgados no mesmo dia da eleição são todos confiáveis e conferíveis pelo boletim de cada urna e, no fundo, tudo se resumiu a um atraso de pouco menos de 3 horas. E é preciso dizer que nenhum ataque foi bem sucedido. Portanto, o sistema funcionou adequadamente. Houve uma falha de hardware, como eu falei, e uma lentidão indesejável, ainda não inteiramente diagnosticada, mas que não foi um problema grave. Talvez nenhum país do mundo, no mesmo dia de uma eleição em que nós tivemos, eu não tenho o número de cabeça, mas mais de 100 milhões de eleitores, talvez 120 milhões de eleitores, você divulgar o resultado na mesma noite. Isso continua a ser extraordinário. O aplicativo e-Título, que serve tanto para identificar o eleitor quanto para justificar a ausência, congestionou. Foram mais de 13 milhões de downloads e 600 mil justificativas só durante o domingo. A Justiça Eleitoral estima que cerca de 23% dos eleitores aptos deixaram de votar, um número considerado positivo diante do cenário. Plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas. Os eleitores brasileiros deram uma demonstração de maturidade política nas eleições deste último domingo. Mesmo com a pandemia, mesmo com todos os receios, as dificuldades para se manter em segurança, os índices de abstenção foram um pouco mais elevados do que a média normal. Quem não votou tem até 60 dias para prestar contas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita através de um formulário disponível no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Quem não justificar dentro do prazo pode ter problemas como deixar de tomar posse em cargo público ou de se matricular em instituição de ensino. Já os eleitores das cidades onde haverá segundo turno podem comparecer às urnas nesta segunda fase da eleição, ainda que não tenham justificado a ausência no primeiro turno. Em 57 municípios, os eleitores devem voltar às urnas para o segundo turno das eleições no próximo dia 29. Quem tiver qualquer dúvida relacionada à eleição ou à justificativa, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp para a Justiça Eleitoral. Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que está na sua tela ou chamar o TSE para uma conversa através do número 61 9637 1078. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o atual sistema eleitoral brasileiro e, aos apoiadores no Palácio do Planalto, lembrou que já pediu a volta do voto em papel e afirmou que o eleitor não deve ter dúvida se o voto realmente foi para a conta do seu candidato. Um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso.
tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora, um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que eu tenho proposta, tive, né, foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso, tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser de seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre ouvindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. E Jair Bolsonaro participa nesta manhã da cúpula de líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esse ano a reunião acontece por meio virtual. No último encontro, em 2019, o evento foi em Brasília. A cúpula deve discutir estratégias de cooperação entre países e o que acontece em meio à corrida pela vacina contra a Covid-19. E o Amapá recebeu balsas com geradores termoelétricos que devem garantir o retorno provisório de 100% da energia no estado. A capacidade de geração de energia vai aumentar à medida que cada gerador for entrando em operação. Os cerca de 40 geradores termoelétricos estavam sendo muito esperados no Amapá, já que devem permitir restabelecer toda a energia para o estado à medida que forem sendo colocados em funcionamento. As balsas com os equipamentos vindos de Manaus chegaram pelo Rio Amazonas. Movidos a combustível, os geradores devem ser instalados em subestações de Macapá e Santana e prometem atingir 100% da capacidade de fornecimento de energia ao estado. Os amapaenses sofrem há 15 dias com um apagão que limita o fornecimento em 13 dos 16 municípios. E a solução, que é provisória, vai garantir o abastecimento com segurança e reserva de energia necessária até a instalação de um segundo transformador na subestação que pegou fogo em Macapá e causou o apagão. O transformador, que pesa cerca de 100 toneladas, começou a ser transportado de Laranjal do Jari, no sul do estado, numa operação logística que envolve balsas e caminhões. A montagem deste equipamento está prevista para esta semana. Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá, a previsão é que o fornecimento total de energia deva ser normalizado só em 26 de novembro. Mas o prazo ainda depende de planejamento do Ministério de Minas e Energia. Começa hoje o saque da terceira parcela do auxílio emergencial residual de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família. O dinheiro está liberado para quem tem o NIS terminado em 1. Mulheres, chefes de família, com pelo menos um dependente menor de idade, têm direito a uma parcela de R$ 600. Até 30 de novembro, todos do Bolsa Família que têm direito ao auxílio residual poderão sacar a terceira parcela. Os saques serão liberados de acordo com o dígito final do NIS. E o INSS fechou um acordo para diminuir o tempo de resposta ao pedido de um benefício. O contribuinte não poderá esperar mais do que 3 meses para ouvir a solução da Previdência. Isso no caso das aposentadorias, porque se for salário maternidade, não poderá passar de 1 mês. O acordo foi fechado ontem com a Procuradoria-Geral da República e ainda precisa passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal para então entrar em vigor. E o parlamentar de centro, Francisco Sagasti, foi eleito o novo presidente do Peru pelo Congresso. O terceiro a ocupar o cargo em apenas uma semana, com o desafio de encerrar uma crise política que levou milhares de cidadãos indignados às ruas. Engenheiro de 76 anos, o ex-funcionário do Banco Mundial, Sagasti, foi eleito o novo presidente do Congresso e cabe a ele assumir automaticamente a chefia de Estado, segundo a Constituição do país. Candidato único, assim que Sagasti superou os 60 votos necessários para ocupar o cargo, foi aplaudido por seus colegas no plenário. O parlamentar deverá concluir o atual período de governo, que termina em julho de 2021, após a destituição do presidente Martim Vizcarra há uma semana e a renúncia de seu sucessor, Manuel Merino, apresentada ontem. Uma primeira votação para eleger o novo presidente peruano fracassou ontem e tinha a parlamentar de esquerda, Rocío Santisteban, como candidata única.
ela conseguiu apenas 42 votos. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você confere novas informações sobre o furacão Iota, que atinge a América Central, e também tem a previsão do tempo para todo o país. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília e o dia começou com chuva no sudeste do país. Mas como será que vai ficar o tempo no seu estado? Vamos conferir agora na previsão. Nesta terça-feira, uma nova frente fria vai avançar sobre alto mar na altura da costa da região dos lagos, influenciar áreas da região sudeste do país. E a circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens bastante carregadas sobre parte da região centro-oeste e norte do país. A previsão para o Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, leste do Paraná e litoral sul paulista é de céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia. Na região do Vale do Itajaí e no leste do Paraná, a chuva mais intensa vai se concentrar no final da madrugada e no começo da manhã. Entre Florianópolis e o litoral norte paulista, no norte de Minas Gerais, no centro-norte de Goiás, de Mato Grosso, em Rondônia, no sul do Amazonas, do Pará, centro-sul do Tocantins e no Distrito Federal, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. A previsão é de chuva passageira na faixa central de Santa Catarina, no litoral norte gaúcho, no leste de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já nas demais áreas do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e entre o Nordeste, Norte, Litoral Norte baiano e o leste do Piauí, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. O sol deve predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite nos demais locais do país. Em Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, no norte e noroeste paulista, no extremo sul do Maranhão e do Piauí, no norte do Amazonas, as pancadas já vão começar pela manhã intercaladas com boas aberturas de sol. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 20 graus e a mínima é de 23 graus em Porto Velho. A máxima prevista em Florianópolis é de 23 graus e a máxima é de 25 graus em Brasília. Furacão Iota causa destruição na ilha colombiana de Providência e ruma para Honduras e Nicarágua. Segundo o presidente colombiano, 98% da infraestrutura da ilha caribenha foi deteriorada com a passagem do fenômeno natural. Apenas 2 semanas após a devastadora passagem do ETA na América Central, mais um furacão atinge a região. O Iota alcançou a categoria 5, a mais elevada da escala Saffir-Simpson. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos revelou que o fenômeno chegou a ventos máximos de 260 km por hora antes de atingir o Caribe. Líderes políticos da região entraram em um acordo de frente comum para solicitar recursos internacionais enquanto os danos das tempestades se acumulam. Na Nicarágua, milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas desde sábado e se refugiar em abrigos. O Iota segue a mesma trajetória do furacão ETA, que deixou mais de 200 mortos e desaparecidos na América Central. Segundo estimativas oficiais, 2,5 milhões de pessoas foram afetadas na passagem do fenômeno. Iota é o 13º furacão da temporada atual, particularmente intensa com um número recorde de ciclones, o que obrigou o uso do alfabeto grego para nomear novas tempestades. Biwi, a cidade mais populosa do Caribe norte nicaragüense, já vivencia fortes rajadas de vento, chuvas intermitentes e marejadas. A ilha colombiana de Providência, onde moram 6.000 pessoas, se encontra incomunicável por causa da passagem do furacão. E agora falando sobre os números do coronavírus, o Brasil registrou mais de 13.300 infectados pela Covid em 24 horas. Em 2 semanas, a curva da média de casos subiu quase 40% e 16 estados e o Distrito Federal registraram alta. O Brasil confirmou mais 216 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E com isso, o total subiu para 166.014 vítimas da doença, desde o início da pandemia. Também houve um acréscimo de 13.371 casos em 24 horas, chegando a 5.322.000 casos da doença.
Pelo gráfico da média móvel de mortes em 7 dias, a variação voltou a registrar alta, com 484 vítimas diárias. E a média móvel de casos também subiu nesse período e chegou a 28.776 novas confirmações por dia. Na comparação com 2 semanas atrás, a curva de casos aumentou 39,5%. Pelo mapa, podemos ver como a situação da pandemia evoluiu por estados. E em 14 dias, é possível ver que 17 unidades da federação registraram alta. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outros 6 estados não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba e Rio de Janeiro. E somente 4 apresentam queda: Alagoas, Amazonas, Piauí e Sergipe. E no mundo todo, mais de 55 milhões e 335 mil pessoas já foram contaminadas pelo vírus. 1.331.000 morreram, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Mas a boa notícia é que o número de recuperados passa de 38 milhões. Apesar do avanço nas vacinas, a Organização Mundial da Saúde diz que não é hora de relaxar no combate ao coronavírus. O diretor-geral da OMS disse que as notícias sobre possíveis vacinas são positivas, mas os casos seguem subindo em vários países do mundo. Então é preciso ficar atento. O presidente eleito americano Joe Biden participou ontem de um encontro virtual com líderes empresariais e sindicais para expor seus planos para a maior economia do mundo. O democrata estava em Wilmington, no estado de Delaware, e o evento virtual contou com a presença da vice Kamala Harris. Ele aproveitou a ocasião para externar a frustração com a falta de responsabilidade e cooperação de Donald Trump no processo de transição em meio à pandemia de Covid-19. O republicano se recusa a admitir a vitória de Biden, que lembrou que a situação só vai provocar mais vítimas da doença. Biden pediu que o Congresso votasse rapidamente um plano de apoio imediato à economia, no momento em que os americanos enfrentam uma nova onda de coronavírus. O democrata ainda prometeu investimento em tecnologia. Para assegurar nossa posição de líderes globais em pesquisa e desenvolvimento, vamos investir 300 bilhões de dólares em novas indústrias e tecnologias mais competitivas. Esse investimento vai criar 3 milhões de postos de trabalho bem remunerados. Biden ainda disse que vai implementar uma estrutura tributária para garantir que os mais ricos e as corporações contribuam de uma maneira mais justa. O presidente eleito também lembrou que seu programa econômico inclui o aumento do salário mínimo para $15 a hora. Dia 25 de novembro será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas esse ano não há muitos motivos para comemorar a data, já que por causa da pandemia, os estoques de sangue estão muito reduzidos. No Hemocentro de São Paulo, a quantidade de sangue está 30% abaixo do necessário. O serviço, que atende a mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, precisa de doadores com urgência. Na sala de doações, as cadeiras estão vazias. Desde o início da pandemia, pouca gente tem comparecido aqui para doar sangue. Só mesmo quem sabe a importância desse gesto, como a dona Vera. Ela conta que há 10 anos o pai ficou internado e precisou de sangue. Desde então, se tornou uma doadora. Ele chegava a tomar 2, 3 bolsas de sangue por dia. Então eu sei como é difícil conseguir. E eu acho que independente se existe problema ou não na família, eu acho que deve doar. E o reflexo desse baixo movimento é que os estoques de sangue do Hemocentro de São Paulo estão em estado crítico. O local, que abastece mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, conta apenas com 30% da quantidade necessária. O tipo AB positivo é o único que está com estoque estável. O AB negativo e o A positivo estão em alerta. Mas o A negativo, o O positivo, o O negativo, o B positivo e o B negativo estão em estado crítico. Essa queda no movimento de doadores vem sendo observada nos últimos 2 anos, mas se intensificou agora com a pandemia. Isso porque muita gente ficou com receio de sair de casa e até frequentar ambientes hospitalares. Mas no início do isolamento social, os baixos estoques, de certa forma, eram compensados porque muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Mas agora esses procedimentos estão sendo retomados, o que vai exigir mais sangue. Por isso, a direção do Hemocentro
faz um apelo. Estamos muito necessitados, então que por favor venham quem puder doar. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. A pessoa também tem que dormir pelo menos 6 horas e não comer alimentos gordurosos antes da doação. A direção do Hemocentro ressalta que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram adotados. Desde março nós começamos com agendamento online para tentar atender de uma maneira mais rápida as pessoas e para evitar aglomeração, né? Além disso, todas aquelas outras medidas, o uso de máscara por todos, o uso de álcool gel, enfim, são essas medidas que foram tomadas para a gente aumentar ao máximo a segurança do processo. E enquanto muita gente está com medo, o Alisson resolveu doar pela primeira vez. A preocupação dele não era nem a pandemia, era a picada da agulha. Mas nem isso foi tão ruim como ele imaginava. Todo mundo fala que a agulha é grande, né? Mas foi super tranquila. A enfermeira aqui colocou que eu nem senti. E a maior recompensa é saber que vai ajudar outras pessoas. Eu tô feliz, né? Que eu sei que eu vou ajudar alguma pessoa aí que está precisando, principalmente em São Paulo, que a gente vê que tem vários acidentes, várias pessoas internadas. É um sentimento de que eu estou fazendo a diferença. E agora vamos falar sobre futebol. Ontem 2 jogos fecharam a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu o Coritiba de virada por 2-1. Com o resultado, o Coritiba fica na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 20 pontos. O Bahia não muda de posição, segue na 9ª colocação. E o Red Bull Bragantino foi até o Rio de Janeiro e venceu o Botafogo de virada por 2-1. Com esse resultado, a equipe do interior paulista deixa a zona do rebaixamento. Já o Botafogo segue na 19ª colocação. E essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Velenic. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Bom dia para você e uma ótima terça-feira.